Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC-TV, a TV na web feita para você. E para participar do nosso programa, WhatsApp 99972-6737. Hoje estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Cássia Franzói, que vem falar conosco a respeito dos movimentos de rua no Brasil. Seja bem-vindo ao programa, doutora. Obrigada, Marcelo. Doutora, eu gosto que quando uma pessoa vem no programa, que ela fale o currículo para a pessoa de casa, o que a pessoa faz, o que é formada. Você apresenta para o pessoal de casa? Sim. Meu nome é Cássia Franzói, eu sou advogada da área civil há 20 anos, atuante, tenho meu escritório e tenho MBA da Fundação Getúlio Vargas, atuo na minha área, ganho meu dinheiro, cuido da minha vida, mas me envolvi nos movimentos patrióticos do Brasil inteiro, porque também tive esse sentimento de que as coisas não iam bem e que não iam mudar se nós não nos envolvêssemos. Certo. Conhecendo o seu trabalho, Cássia, eu fiz algumas perguntas aqui para esclarecer para os amigos de casa como está funcionando esses movimentos que você é uma liderança, né? Uhum. Então tá, Cássia, como a sociedade civil organizada está atuando diante da situação atual do Brasil? Olha, eu estou envolvida nisso há uns 4 anos e no começo tinha muita resistência, parece que por um tempo no Brasil não se falava em política, era um assunto chato, mas conforme nós fomos fazendo os grupos são a nível de Brasil, nós temos uma rede de patriotas interligados por Facebook, por WhatsApp. Quem são esses patriotas? São pessoas comuns, advogados, profissionais liberais, eletricistas, médicos, de todas as áreas reunidos com o fim de mudar a situação. Então, existem os grupos pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais, mas o que mais agora nos faz reunir é o WhatsApp e o Facebook, que nós temos o grupo Patriotas do Brasil, MPFP, que é onde a gente mais se encontra. Aqui em Maringá tem esse e tem o Nas Ruas Maringá, que também é muito bom, da nossa amiga Vivian. Você está no comando do? Patriotas do Brasil. Patriotas do Brasil, tá. E essa trajetória dos grupos Patriotas do Brasil, como que influenciaram na queda do governo Dilma? Influenciaram completamente. Porque através das redes sociais é que nós combinávamos as manifestações. Então, nós unificávamos as datas para fortalecer esses movimentos, para que a gente pudesse ganhar força para derrubar esse governo que foi tão infeliz na história brasileira, foi tão ruim para a economia, para o emprego, para tudo, e que a gente conseguiu, e considero que foi a pressão desses grupos que conseguiu, porque não só os movimentos saíam nas ruas, como também ligavam para os deputados, cobravam dos deputados, dos senadores, dos ministros, um posicionamento contra a Dilma Rousseff. Então, pelo que eu estou vendo, não foi somente nas redes sociais que vocês se manifestaram, vocês foram para a rua e, além de ir para a rua, vocês cobravam dos políticos Isso. que estavam engajados num trabalho, ou pró ou contra. O aviso era claro, se for contrário, nós não votamos mais no senhor. Então, nós precisamos do seu apoio para que isso mude. Eu vi no trabalho de vocês que muitos deputados que votaram a favor da Dilma, eles tiveram tantas manifestações contrárias que eles tiraram o site do ar. Exatamente. A pressão foi tão grande, porque pense assim, Marcelo, pense 100 pessoas ligando para um gabinete de um deputado durante um mês, revezando, e do Brasil inteiro, ou para o celular dele, ou da mulher dele, ou do filho dele. Então, o que a gente conseguiu? Mudar a cabeça do brasileiro, para fazer ele perceber que nada vai fazer diferença que não seja partindo dele. A força dele é que vai mudar a história, o futuro. Certo. E hoje a sua visão sobre a política no Brasil, o que está acontecendo hoje? Não está bom. Não está bom. O povo fala com uma boca só. Não está bom. Eu também não acredito, Marcelo, que como um passe de mágica mudaria para melhor. Eu acho que o estrago foi muito grande. Eu acho que vai levar anos para que o Brasil recupere a questão da economia. Mas
Mas não podemos deixar de observar que o Temer era vice dela durante 2 mandatos. Mesma chapa. Então, lógico que fica muito desconfortável. Rompeu com ela? Não sabemos. Os bastidores da política, nós não sabemos. A gente só pode dizer, tem alguns sinais de que a inflação baixou, foi dada a notícia essa semana, mas a gente ainda está com o pé atrás. É lógico que a gente espera ansioso por 2018, que lá Exato. naquele momento nós vamos votar em quem nós queremos. Eu tenho uma preocupação relacionada a isso, Cássia, porque é o seguinte, foi ele que criou a Unasul. Pois é. Então, e a Unasul é um braço do socialismo, é um nome bonito para o comunismo, né? Isso me preocupa, realmente me preocupa A mim isso. também. Certo, Cássia, então vamos entrar agora aqui em uns parâmetros sobre as questões mais importantes para os patriotas aqui. O trabalho de vocês, certo? Eu estudei, então eu quero perguntar para você primeiramente, a importância da escola sem partido. Olha, gente, os patriotas têm essa bandeira da escola sem partido, porque nós entendemos que a escola tem que ser um lugar livre. Não é para ceifar o senso crítico, não é nada disso, mas é para ficar livre de ideologias políticas. A verdade tem que ser falada para o aluno e ele tem que ter o senso crítico de optar pela verdade ou pela ideologia que ele bem entender. E hoje não é isso que acontece. Hoje, você, dependendo da escola, ela tem uma ideologia de gênero, ela tem uma ideologia política, e se o aluno não for seguir a ideologia do professor, muitas vezes ele pode ser até reprovado. Então isso é a nível de faculdade, é a nível de escola de 1º e 2º graus. Então eu acho que isso tem que ser mudado urgentemente. Eu não. Os patriotas todos entendem que essa doutrinação de esquerda tem que ser excluída do ensino do Brasil. Eu que dou aula no Estado, não sou concursado do Estado, sou professor PSS, eu vejo professor de esquerda encostar no quadro, em vez de dar aula, ficar apenas falando de Lula e Dilma. Que absurdo. Lula, Dilma, os alunos não aguentam e fica lá escutando. Isso tem uma vantagem também, porque quando eu entro na sala de aula, os alunos falam assim, nossa, a gente não aguenta mais aquele professor, só sabe falar de Dilma e Lula. Falei assim, então vamos bater palma para ele quando a gente entrar aqui, vamos gritar Bolsonaro? O professor ficou doido. Mas Marcelo, veja bem, isso que você falou é uma coisa muito importante. O que eu notei? Eu, Cássia, eu notei que a reação contrária por parte dos jovens está sendo imensa. Tá. Então hoje, dentro da UEM, existe direita UEM. Na minha época, em 94, quando eu me formei dali para trás, não existia em direita UEM. Se você falasse que era direita, as pessoas te massacravam. Exato. Então ninguém falava nada. Era o politicamente correto que a gente também quer extinguir. Eu falo sempre para as pessoas assim, até Jesus era um homem de posicionamentos. Jesus entrou no templo, chutou o pau das barracas, porque ele tinha um posicionamento. Ele nunca foi um homem de meio termo. E eu acredito que nós também temos que ter posicionamento. Né? Tá certo. É o que eu entendo. Tem que ter. Muito bem. Defesa total da Operação Lava Jato. Essa é a nossa bandeira principal, porque se a gente fizer uma abstração, o que salva hoje o Brasil? O que a gente mantém a nossa esperança? Infelizmente, muitos juízes, muitos promotores poderiam estar fazendo a mesma coisa, mas eu entendo que essa equipe da Lava Jato inspira muitos profissionais. Então, o que é a Lava Jato hoje? É a certeza que vai haver alguma punição para tudo isso que aconteceu. Essa roubalheira desmedida, essa situação toda. Então, nós temos que fazer essa defesa até o fim. E eu sempre comparo o Sérgio Moro a um jogador de xadrez, porque ele é muito inteligente. Ele é um enxadrista. Ele é muito inteligente. ele, em algum momento, alguém me disse que ele está usando a teoria do triângulo. Ele está tirando todas as bases do triângulo para quando chegar no vértice, ele desmoronar. E eu acredito nisso. Eu acho que eu não teria tanto sangue frio como ele. E eu fico muito orgulhosa de saber. Até nós nos formamos em datas próximas. Nós somos da mesma turma, praticamente. E ele sempre foi uma pessoa muito comedida, muito obstinada. E eu acredito que ele vai chegar lá, Marcelo. Eu tenho uma preocupação que está rolando agora nas redes sociais, que é o seguinte, doutora. Essa fala que está tendo a respeito de liberação de presidiários por superlotação das cadeias, que vão colocar o pessoal da Lava Jato fora
das cadeias. Mas houve um esclarecimento por parte do Ministério Público Federal, tá, nesse sentido, dizendo que não, que esses presos da Lava Jato não serão liberados. Então, agora nós vamos tratar sobre esclarecimento quanto ao dinheiro do BNDES de mais situações criminosas operadas pelos governos anteriores. Pois é, aí que está a situação do Temer. A gente percebe que o Temer não tem desvinculação necessária para esse tipo de levantamento e esclarecimento. Então, o que nós queremos? Nós sabemos que do BNDES, ao invés de vir dinheiro para os empresários brasileiros, foi para o mundo inteiro, menos para os brasileiros. Exato. Então, o que é isso? Esse banco não serviu ao Brasil, mas a gente também desconfia, Marcelo, que parte desse dinheiro nem obra foi feita, foi desviado. Então, o que nós queremos? Nós queremos esse dinheiro de volta para os empresários que estão quebrando, fechando frente de empregos. Então, isso também é uma bandeira que nós estamos insistindo. Nós fizemos um programa aqui, logo quando começou o programa Patriotas em Ação, falando sobre as construções maravilhosas feitas pelo governo PT. Fora do Brasil. Na Argentina, na Bolívia, na América Central, na África. Fez obras maravilhosas. Nós mostramos aqui no programa. Tem razão, é isso mesmo que está acontecendo. Contra esse dinheiro, para mim, para todo brasileiro, o BNDES era para financiar empresas brasileiras, para gerar emprego no Brasil. E aí a gente acaba vendo que foi só uma empresa que foi privilegiada, que no caso é o Odebrecht, tem mais duas ou não. E esse dinheiro não criou empregos no Brasil, não criou renda, não criou nada. E vamos falar aqui sobre as 10 medidas. Foi criadas 10 medidas, foi uma ação popular, as 10 medidas. Isso. E lá na Câmara foi desvirtuado? Foi. O que ocorreu? Bom, como eu disse no início, nós não entendemos muito os bastidores, porque nós também somos novos nisso tudo. Nós desconfiamos os acordos que existem por trás das situações. Mas ela foi completamente desvirtuada. Chegou um momento que ela tinha 29 artigos e mais subartigos, 200 e poucos subartigos. Então ela foi completamente desvirtuada e o que era importante, o coração das 10 medidas, eles mudaram. Então, foi objeto de uma ação no STF, o STF derrubou e determinou a volta para a Câmara para a votação da forma que se encontra. Agora, a nossa luta é que essas 10 medidas sejam aprovadas da forma que se encontra. É lógico, gente, que você vai ouvir pessoas falando assim, Marcelo, não, isso nunca vai passar, porque eles não vão aprovar coisa contra eles. Gente, pelo amor de Deus, quando alguém falar uma coisa dessa para vocês simplesmente respondam: eu ouvi a mesma coisa quando disseram que a Dilma não ia cair. Então, se nós fomos capazes de pressionar para que a Dilma caísse, que é um procedimento impeachment muito mais complexo, nós somos capazes de aprovar essa legislação, pressionando esses deputados. O que tem que fazer é pressionar mesmo, nós precisamos. Já mostrou a força do povo na rua. Quem precisar, entre em contato conosco. Nós temos telefone celular, telefone de gabinete, e-mail. Cada um da sua casa pode fazer um tipo de pressão. É lógico que a gente pede para as pessoas serem educadas, né? Embora não dê vontade de ser muito educada às vezes. Porque mexe com a gente todo dia, né? Política, você não vive um dia sem a política. Vamos lá, vocês também trabalham pelo fim do fórum privilegiado. Existe uma PEC que é do Álvaro Dias, que já foi aprovada na comissão, né, CCJ, e está travada também. Mas, veja, por que um deputado tem que ter foro privilegiado? O que ele é diferente de você, de mim, das pessoas? Ele tem que ser julgado como uma pessoa qualquer, mesmo porque o STF não tem estrutura para julgar deputados, nem senadores, nem vereadores. Eu entendo que esse foro privilegiado tenha que ser extinto para todos, inclusive para juiz e promotor. Dá mais uma ideia aqui para vocês aqui, sobre o super salário também do deputado. Nossa, isso é um absurdo ganha completo. mais que empresário, não gera emprego. Deveria ter um teto para esse salário, mas tem uma questão que a gente levanta aqui, Marcelo, que é o fim da aposentadoria de políticos. Isso é um absurdo. Como é que eles querem fazer uma reforma no INSS, mas não quer mexer na aposentadoria dos políticos, que é um roubo milionário? Como assim um político pode se aposentar integralmente com o valor que ele recebia? Como que nós vamos custear isso? Eu tenho comigo que nós temos que exigir a extinção disso. Temos que trabalhar muito para isso. Revogação do Estatuto do Desarmamento imediatamente. Esse é um tema bom. Marcelo, assim, o que a gente... Existem vários grupos patrióticos, dentre eles os intervencionistas também, que estão conosco, que apoiam nossas pautas.
O que o pessoal da intervenção bate muito no desarmamento, nós também, são pautas comuns até. O que o pessoal do intervencionismo eles querem? Eles querem que acabe com tudo imediatamente e comece do zero. Nossa, era tudo que nós queríamos. Né? Até a gente sempre fala que nós vamos dar total apoio ao intervencionismo se acontecer. Eu tenho saudade de 64, da época que eles chamam que foi ditadura, que eu discordo, porque lá eram poucos e muito bem organizado e muito com ética, dentro dos parâmetros militares, né, de ética militar, e eu gostava, eu era feliz naquela época também. A gente sempre fala aqui que não foi uma ditadura, foi um regime militar. Exatamente. E nos anos 70, e você acabou de falar, eu lembro que a gente sentava na calçada em casa com todos os vizinhos à noite e ficava até 10, 10 e meia, 11 horas conversando, não tinha perigo nenhum. Hoje as pessoas se reúnem dentro de casa, trancado, grade de janela fechada. E ainda fica com medo. Fica com medo ainda. Então, eu acho que nada disso melhorou. Por que o desarmamento? Olha só, ontem eu até postei um vídeo no nosso grupo, assim, de uma favela do Rio de Janeiro, parecia a faixa de Gaza, tá? Então, assim, quem o Estatuto do Desarmamento desarmou? Quem? As pessoas de bem. Então, os bandidos estão armados. Nos Estados Unidos, existe índice zero em certas cidades de criminalidade, porque são todos armados. O bandido pensa duas vezes antes de invadir uma casa. Certo. Outra pauta aqui que vocês têm é o fim da nomeação de cargos do Judiciário pelo Executivo. STF somente com concurso e requisitos mínimos. Exatamente. Olha, se é para ter independência entre os três poderes, um não pode nomear o outro. Todo mundo percebeu o que está acontecendo agora. Muitas pessoas do STF, muitos ministros, eles têm um certo dilema pessoal, porque foram nomeados por Dilma e Lula. Exato. O próprio Brasil fica assim, não, se o Moro prender, vão soltar no STF. Claro, a gente tem obrigação de pensar dessa forma, eles já agiram assim em outros momentos. Embora a gente esteja pressionando os ministros... Chega um pouquinho. Né? Chega um pouquinho para cá, para não sair da câmera. Pode continuar. Embora a gente pressione os ministros, eu acho que a nomeação não deveria ser pelo Executivo, e sim por meritocracia. Quer dizer, ele tem capacidade, mesmo porque alguns ministros, Marcelo, nem advogados são. Tá? Essa eu não sabia. Acho que o pessoal de casa também não sabe. Alguns ministros tentaram concurso para magistratura a vida inteira e não passaram. Magistratura estadual. Então eu não entendo que uma pessoa que não tenha passado por uma magistratura seja capaz de ser ministro do STF. É o Toffoli, né? O Toffoli e o Lewandowski, parece também que nunca fez, só foi advogado, eles só foram advogados do PT. Como que essas pessoas vão ter independência para manter a prisão de um Lula, por exemplo? Não existe independência. Então dizem que o Lula aprendeu isso daí com o mestre dele, né? Com o Hugo Chávez, que fez isso na Venezuela. Pois é. E mandou ele fazer por aqui. Então a gente tem que trazer pessoas que têm conhecimento para explicar para você de caso o que está acontecendo na real. Fim da alienação ideológica, com a aprovação do projeto escolar Escola Sem Partido, você já falou, PEC do diploma para parlamentares. Então, essa PEC quase ninguém menciona ela, mas assim, você está hoje seguindo uma lei, tem tantas leis, tem tanta legislação, às vezes você lê coisas absurdas numa lei, mas aí você se dá conta que quem está lá não tem o segundo grau, às vezes, não tem o terceiro grau. Pode falar o presidente, ex-presidente? Pode. Então, assim, como que nós vamos ser submissos à legislação de uma pessoa que não entende o que ele está colocando? Aí vem as pessoas que são a favor dessa manutenção dessa situação e falam o seguinte: não, mas eles têm assessores. Mas a nossa vida está na mão dos assessores? Nós não elegemos os assessores. Exatamente. Nós elegemos aquele cidadão. Então, essa questão eu entendo ser essencial. Chega de ser governado por pessoas que não... Lógico, é muito mais fácil você se corromper quando você não tem comprometimento com aquilo, porque você desconhece aquilo. Então, o meu entendimento é que deveria ter essa exigência. Eu vi no site de um professor de esquerda, comunista, socialista, se tiver mais uma coisa para colocar e pode pôr, ele escreveu bem grande assim no site dele, no Face: chupa, Lula não, doutor Lula. Um curso de doutorado comprado em algum lugar por aí, né? Foi na Espanha. Lugares, e né? Vários deram para ele o diploma de doutor. Eu acho isso um absurdo, é um tapa na cara de quem estuda, de quem quer ser professor, de quem quer trabalhar, frequentar uma universidade. Olha lá, doutor Lula. Não, e o mais incrível é que tem professores que apoiam isso. Apoia. Não é?
que dão maior apoio pro Lula, ignoram toda a roubalheira, dizem que é tudo um complô contra ele, enquanto a maioria do povo brasileiro sabe que não é, que isso é uma mentira, né? E o que ele fala, o pessoal abaixa a cabeça, porque ele falou que concursado é pior do que político corrupto. E os próprios concursados, professores que estão em sala de aula, que são de esquerda, ainda apoiam a ideia dele. Como pode? Né? E essas loucuras que ele fala, ontem mesmo, acho que essa semana, no encontro com o MST, ele disse que os acusadores dele teriam que pedir desculpa para ele. Então, assim, o nível de cinismo, de cara de pau, é lógico que existe um curral ali que nunca vai mudar, Marcelo. Mas olha, ele só faz esses discursos para pessoas coordenadas. Exatamente. Porque há pouco tempo atrás ele fez uma palestra na Bahia que tinham 100 pessoas e vaiaram ele o tempo todo, com o público aberto. Agora vamos chegar num tema aqui que eu gosto. Fim da contribuição sindical obrigatória. Ah, isso tem que acabar. Imediatamente, para ontem. Olha só, se nós somos livres para sermos filiados ou não ao sindicato, nós temos que ser livres para não ser retirado da nossa categoria, do nosso dinheiro sagrado, aquele dinheiro. E outra, que benefício que um sindicato traz para você? Vamos pensar um pouquinho. Ele te oferece um plano de saúde? Ele te oferece um plano dentário, um plano psicológico, um plano de previdência? Nada. Os sindicatos não oferecem nada. Outra coisa que eles oferecem para os professores, por exemplo, greve. Greve eles oferecem. E vocês sabiam quanto que fatura a APP do Paraná por ano? Aproximadamente 50 milhões de reais. Com a contribuição obrigatória. Fora dinheiro que vinha do governo. Do PT. Então, assim, se essa contribuição não está revertendo para mim, por que eu vou contribuir? Então, essa PEC do fim, a gente está batendo muito, pressionando muito, do fim dessa contribuição tem que ser urgente. Por quê? Os seus sindicatos que se aprimorem, aqueles que oferecerem serviços ideais, suficientes para os seus associados, filiados, então esses vão permanecer, os ruins não. Isso daí que eu não entendo, porque nós temos aqui o deputado professor Lemos, e ele andava, ou anda ainda, apareceu andando de Porsche, não estava no nome dele. Pois é. Mas na garagem tinha um Porsche, então eu não entendo como um cara pode ser socialista, mas não larga o capitalismo de jeito nenhum. Tem até um site, uma página no Facebook que fala socialista de iPhone, né? Só pode ser. Porque todo socialista tá com camisa de marca, relógio de marca. Eles estão bem. O Lacreme se mantém muito bem. Até quando a gente vai sustentar essa ostentação? Não concordo. E o proletariado lá trabalhando, pagando os professores, imposto. Por exemplo, Marcelo, tem uma boa parte que isso não é divulgado, tá? Que já se desfiliou da APP, que não aguenta mais, tá? Que quer dar aula, são professores que entram em contato conosco, olha, eu quero participar das manifestações, isso está errado, isso também eu não concordo, essa pressão ideológica, eu também, escola sem partido, eu sou a favor. Então tem muito, mas esclarecendo, mas muito professor patriota, muito professor do bem, que não aceita essa situação. Vai ser tanto que fizeram uma enquete no Senado e descobriram o seguinte: você é a favor ou é contra o fim da contribuição sindical? 60 mil pessoas votaram a favor do fim e contra 600. Para você ver. 600 já tá mamando em algum lugar. Claro. Outra pauta aqui. Contra o aumento de imposto para a população, que nós estamos pagando imposto cada vez criando mais. Contra os bancos que nos últimos 20 anos ganharam muito com o governo brasileiro. Pois é. A nossa proposta é assim, Marcelo. Primeiro, nenhum imposto a mais. Nós não aceitamos. Bom, primeiro que não tem que se falar imposto, tem que cortar na própria carne. O que é isso? O governo tem que mandar a gente embora, tem que diminuir secretarias, ministérios, tem que reduzir os valores dos salários de políticos, de recebimento, de aposentadoria. O governo tem que pular nos 30 e se resolver. Nós não aceitamos mais custear essa ostentação toda. Tá? Agora, com relação, a gente fala aqui de custear os políticos, tem mais uma coisinha no final. Você fala sobre os ganhos dos bancos do governo brasileiro. Bom, beleza. O governo quer criar um imposto novo? Cria contra banco. Ué, quem ganhou com a crise brasileira, Marcelo? Quem foram as únicas empresas que não quebraram? Os bancos. Os bancos podem muito bem pagar 10%, 15% do faturamento deles, criam um
cofins de banco. Se vira, mas não tire da população. A população não aguenta mais. Não, tá todo mundo quebrando. São o quê? 5 meses trabalhando para pagar impostos? Mas agora nem isso, né, Marcelo? Muita gente desempregada. E eu voltei das férias, passei na Avenida Brasil aqui em Maringá, me assustei. Uma loja atrás da outra aluga. Então as coisas, não, eu acho que as pessoas e o governo precisam sintonizar essa mesma estação. Tá certo, Cássio, eu concordo com você. Tudo que você falou aí, realmente precisa cancelar esse negócio de imposto. Vamos bater no telefone dos nossos deputados. Com certeza. E você fala também sobre a aposentadoria, o seu grupo, né, trabalha contra a mudança da aposentadoria. Na verdade a gente não quer que mexa no INSS das pessoas que já estão aposentadas, que o governo já se manifestou dizendo que não vai mudar. Mas eu não sei se a gente confia muito nisso. E num segundo momento acabar com a aposentadoria dos políticos. Nós não queremos pagar a aposentadoria para um cidadão que ficou lá às vezes 4 anos ou 5 anos sem fazer nada, não aprovou um projeto e pro resto da vida nós vamos pagar aposentadoria para essa pessoa? De jeito algum, isso não existe. E outra coisa, o prefeito de São Paulo fez uma coisa interessante, acabou com os carros e as pessoas que vão com seus carros trabalhar. Ué, mas é assim, a alternativa é essa, né? Eu acho que tem que ser tudo muito... Ontem eu ainda li uma matéria, até comentei, o prefeito de São Paulo, o Dória, foi muito batido falando que ia ser um playboy na prefeitura. E hoje os comunistas que bateram nele não tem o que falar. Não. Que ele está consertando lá a saúde, está fazendo com os melhores hospitais da cidade, o povo está gostando. Isso que você falou dos carros, celular. Alocou o pessoal que ficava nas ruas, em hotéis, e está arrumando emprego, porque eu acho que uma pessoa, ou ela está na rua por vários motivos, ou ela tem um vício, ou ela se desgarrou da família, mas eu acho que ninguém quer morar na rua eternamente, não é mesmo, Marcelo? E ele quer arrumar emprego, dar dignidade para essas pessoas, então, eu acho excelente. O pessoal que acompanha São Paulo, é o centro do Brasil, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o ex-prefeito de São Paulo, que era do PT, e o que ele fez, e o que o Dória já está fazendo aí em quantos dias? 12 dias de governo? 12 dias. 12 dias. Vocês vão ver o que é a diferença de um trabalho de um prefeito do PT, que chega ali para o socialismo, e que é o trabalho de um prefeito como o Dória, que é empresário, que conhece a máquina administrativa, o que ele está fazendo. Daí vocês comparem e no final dos 4 anos vocês vão ver o ganho que o Dória vai trazer para São Paulo. Cássio, a última pergunta aqui para você. O que o Grupo Patriotas espera para 2017? Nós vamos continuar lutando e eu quero utilizar esse espaço até para esclarecer isso para as pessoas, porque hoje nos telejornais existem muitas notícias manipuladas. Então, gente, entrem nos grupos patrióticos da sua cidade ou os brasileiros para terem pelo menos uma visão sem a distorção que nos passam. Primeira coisa é a informação. Se informem, aí vocês vão começar a fazer amizade, nós vamos continuar lutando por tudo isso que nós discutimos aqui hoje. E a nossa esperança, sinceramente, é que o Temer ele avance um pouco mais para que o Brasil consiga recuperar empregos, empresas. A gente está lutando com isso também, porque, vamos ser sinceros, Marcelo, passar por uma nova troca de governo federal é muito cansativo, o povo já não tem mais essa energia. O ideal é que o Temer mantivesse uma boa linha de governo até 2018. Certo. É o que nós vamos lutar dentro dessas pautas que nós falamos aqui. Eu quero que você fique à vontade para voltar no programa quando precisar, ou quando a gente convidar. Fique sabendo que o programa Patriotas em Ação é um canal da direita. Legal. A gente pode se manifestar por aqui, porque as grandes redes aí, infelizmente, como você falou, dá notícia distorcida. Qualquer novidade você retorna ao programa. Ok. Quer dar suas considerações finais, contato para os amigos de casa? Olha, gente, passar para vocês o seguinte: tanto eu quanto o Marcelo e uma boa camada da sociedade de Maringá está envolvido nisso a nível de Brasil, não é só aqui. Então, assim, quem tem interesse na política federal, em lutar, o Obama fez uma despedida ontem muito interessante, Marcelo, não sei se você percebeu. Eu não gosto muito do Obama, mas vamos lá, vamos ser justas. Ele disse o seguinte: você não está satisfeito? Não está satisfeito com o que está acontecendo no teu país? Então faz assim, amarra o sapato, vá recolher assinaturas, faça um manifesto, dê a cara a bater, apareça e lute
Tome as rédeas da situação e mude a sua situação. Então esse é o conselho que eu dou para as pessoas que vão nos ouvir. Mude a sua história. Agarre você mesmo e faça você mesmo, se junte com pessoas que pensam o mesmo que você e vamos mudar o país. É o que nos resta. Eu não quero mudar de país. Quer mudar a política do seu país. Eu quero mudar o meu país. Falando em Obama, vamos dar um abraço pro Trump. É verdade. Porque o Trump chamou o jornalista e a CNN de notícias mentirosas, que eles produzem notícias mentirosas. Tem um vídeo do Trump rolando no nosso grupo tem nas também. redes sociais, que ele não abriu pergunta para o jornalista da CNN porque descobriram que eles montaram uma mentira em torno do nome do advogado das empresas do Trump que tinha ido para a Europa. E não foi. Para Praga. Isso. E não foi. Isso. Parabéns, o Obama não, Trump. Parabéns, um abraço e vamos desmentir todos os comunistas. Amigos de casa, um abraço para vocês e até o próximo programa. Obrigada.